Olá, seja muito bem-vindo ao Café Tech Books. Pega aquele cafezinho expresso quentinho e delicioso, porque hoje a gente vai mergulhar em como a inteligência artificial e, mais especificamente, o notebook LM está começando a transformar o ensino superior. Toda essa nossa conversa é baseada no e-book do professor Carlyle do Vale, um material incrível sobre o tema. E para a gente já começar a aquecer os motores, eu quero lançar uma pergunta. Pensa comigo. Lá em 2018, antes de toda a revolução do ensino online, que porcentagem de professores universitários se diria que já estava usando tecnologias modernas, metodologias ativas no dia a dia? Dá um chute aí. A resposta, olha, pode surpreender. Pois é, a realidade era essa aqui. Uma pesquisa interna de 2018 revelou que a esmagadora maioria dos professores ainda não tinha embarcado nessas práticas. Na verdade, alguns nem conheciam os conceitos. Essa descoberta causou um baita espanto, sabe? E foi o pontapé inicial para uma jornada de mudança que a gente vai conhecer agora. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nessa história. O nosso roteiro aqui vai passar por 5 pontos bem importantes. A gente começa com essa descoberta inesperada, depois volta um pouquinho para entender a jornada pela inovação, vê de perto o catalisador da transformação e entende a passagem do educador 4.0 ao 5.0 e, por fim, a gente fecha com um convite à aprendizagem. Vamos lá! Tudo começou bem aqui. Aquele dado de 2018 foi muito mais que um número numa planilha. Foi a faísca, sabe? Aquele estalo que acendeu a necessidade de criar um projeto para diminuir essa distância entre o ensino tradicional e o mundo de possibilidades que a tecnologia já oferecia. E o mais interessante é ver que essa inquietação não surgiu do nada, né? Essa linha do tempo mostra uma trajetória de quase 20 anos. Começou lá em 2001, com as primeiras aplicações de tecnologia no Senac, passou pela especialização na UFLA em 2004, pela parceria com a Pearson em 2008, até chegar ao choque com o modelo mais tradicional na Unir em 2013, que acabou levando à criação do projeto Professor 4.0 em 2018. Foi uma construção, degrau por degrau. Bom, agora a gente chega no ponto de virada, o nosso catalisador da transformação. Vamos ver como aquele pequeno projeto de extensão estava prestes a encarar um desafio que ninguém imaginava, se tornando o centro de uma mudança gigantesca. A primeira turma do projeto Professor 4.0 foi bem modesta. Começou com apenas 31 educadores. Era um grupo pequeno, mas que plantou uma semente muito, muito importante. E aí veio 2020. O mundo virou de cabeça para baixo. A pandemia simplesmente forçou todo o sistema de ensino a ir para o online, da noite para o dia. E com isso, a necessidade de capacitação digital para os educadores não só cresceu, ela explodiu. E esse gráfico aqui, nossa, ele diz tudo. Ele mostra o tamanho dessa explosão. Aquele projeto que começou com 31 pessoas, de repente recebeu mais de 800 inscrições em menos de 3 horas. Foi uma loucura. No fim das contas, mais de 1.100 professores de todo o Brasil foram capacitados. Deixou de ser um projeto, virou um movimento. E com isso, chegamos na nossa quarta etapa. Os aprendizados da pandemia foram muito profundos. Ficou claro que o desafio não era só aprender a usar o Zoom ou o Google Classroom. Era preciso pensar numa evolução, num novo paradigma para o educador. Essa imagem aqui compara bem os dois conceitos. O professor 4.0 era focado em dominar as ferramentas, as tecnologias digitais. Já o educador 5.0, a conversa é outra. O foco é integrar a inteligência artificial com o que nós temos de mais humano: a empatia, a ética, a capacidade de personalizar o aprendizado. É sobre criar uma parceria de verdade entre o humano e a IA. E claro, uma nova era pede novas ferramentas. É exatamente aqui que o Notebook LM do Google entra na história. Ele não é só mais um programa. A ideia é que ele funcione como um parceiro de pensamento para esse novo educador, ajudando-o a organizar ideias, a conversar com as fontes de pesquisa e a refletir sobre o próprio conhecimento. E assim, a gente chega na nossa quinta e última sessão, o convite à aprendizagem. Aqui, a ideia do e-book não é ser só um manual técnico, mas sim um guia que convida à prática e, principalmente, à reflexão sobre essa nova realidade da educação. E essa frase, do mestre Paulo Freire, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. A tecnologia como o Notebook LM não serve só para transferir conhecimento de um jeito diferente. A grande sacada é usá-la para criar novas e poderosas possibilidades para que os estudantes possam, eles mesmos, construir e produzir o próprio conhecimento. Então, o livro foi pensado para guiar os educadores por esses passos.
Ele vai desde o uso prático da ferramenta, mostrando como integrar com metodologias ativas, até a reflexão sobre o uso ético e criativo. O objetivo final é esse: fortalecer o protagonismo do professor para que ele seja o arquiteto da aprendizagem nessa nova era da IA. E agora, claro, o convite é para todo mundo entrar nessa conversa. O e-book é gratuito, viu? O link para baixar está na bio ou na descrição aqui do episódio. E a gente quer saber, qual a sua opinião sobre esse tema que a gente discutiu hoje no Cafetec? Deixe seu comentário e, se curtiu, compartilha com outros educadores que podem se interessar. E para a gente fechar o nosso café de hoje, fica essa pergunta no ar. Não para assustar, mas para inspirar, para a gente imaginar junto. Como a inteligência artificial pode ser uma parceira, uma aliada para a gente criar novas e incríveis possibilidades de aprendizagem? A curadoria do conteúdo e a produção desta apresentação foram feitas pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Virtual abraço!